Olá, muito bom dia, seja bem-vinda ao Igreja em Saída e hoje falamos direto do Santuário Nacional na Casa da Mãe Aparecida. Chegou o momento de conferir as principais notícias da nossa amada igreja e claro, a gente começa o programa de hoje falando sobre a Páscoa do nosso querido Papa Francisco que nos deixou nessa segunda-feira. Um dia triste para a igreja, mas também um dia de ter o coração voltado para todo o legado que o Papa Francisco deixou e que com certeza renderá muitos frutos. E bom, a gente começa trazendo atualizações lá do Vaticano que divulgou os detalhes sobre as exéquias do Papa Francisco. E bom, no dia 23 de abril, às 9 horas do horário local, o corpo será translado à Basílica de São Pedro. Já no sábado, no dia 26 de abril, às 10 horas no horário local de Roma, será celebrada a Missa das Exéquias, que marca então o primeiro dia do novenário, que são os 9 dias de luto e orações em honra ao Pontífice, e seguida do sepultamento na Basílica de Santa Maria Maior, como foi um pedido feito pelo Papa Francisco, que até na sua morte nos deixou essa lição de simplicidade. Foi todo um legado marcado pela humildade que durou até o último suspiro do Papa Francisco. E a gente continua trazendo as informações sobre a morte do Papa Francisco, também trazendo o impacto dessa situação na igreja aqui no Brasil. Nós vamos ver as mensagens deixadas pelos cardeais brasileiros, falando um pouco sobre o magistério do Papa Francisco e sobre todo o legado, os frutos que ele deixa para a igreja, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Vamos conferir. Papa Francisco se manifestou como uma pessoa extremamente próxima do povo, de uma proximidade muito grande, um homem de uma simplicidade muito grande. Ele era capaz de falar das coisas mais complicadas, seja da vida da igreja, da vida da humanidade, como das coisas mais simples da vida do dia a dia. Um homem profundamente antenado, né? Se nós olharmos bem, foi um pontificado que tratou dos grandes temas do mundo nesse momento. Eu conheci ainda como arcebispo, né, de Buenos Aires, e muito querido porque esteve também no nosso país, né? Nos visitou por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, esteve no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, tive o prazer de acolhê-lo durante 20 dias em Aparecida, por ocasião da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, em 2007. Aquilo que ele pregou dessa proximidade, logo no começo, em 2013, quando esteve aqui, era o Dia dos Avós, né? Ele veio por essa praça que estava superlotada e nesse dia ele fez uma exceção. Em vez de cumprimentar as crianças, ele cumprimentou os avós. Recordo que tinha uma senhora de 100 anos aqui na praça, ele abraçou tudo mais, depois subiu, veio aqui em cima na sacada e fez o Ângelus aqui falando dos avós e tudo mais, né? Nessa mesma casa, mesmo local aqui, né? E aqui ele recebeu, eu falei, esses adolescentes, lá em cima fez o Ângelus, no outro local, aqui em cima, recebeu também outras pessoas, enfim, uma casa que ele frequentou, né? Ele tem um quarto que ele descansou um pouco também. O Papa lutou muito por isso, para fazer com que a igreja fosse mais participativa, mais consciente como um todo, a partir justamente da participação de todos na vida e na missão da igreja. Tive algumas conversas mais prolongadas, pessoais com o Papa Francisco, e foram muito boas. E, como sempre, ele escuta muito, depois fala com muita sabedoria, falava, né? Com muita sabedoria, com poucas palavras, mas palavras muito orientadoras. Os ensinamentos e os gestos do Papa Francisco repercutiram muito na igreja e no mundo, não só pelas suas implicações internas na vida da igreja, mas pelo significado ético, religioso, político dos seus ensinamentos, daquilo que ele fez, daquilo que ele realizou e nos ensinou a fazer. Eu já afirmei em diversas ocasiões que o Papa Francisco não ensinava apenas pelos seus escritos, pelos seus pronunciamentos, isto é, por aquilo que ele falava e escrevia. Papa sempre muito preocupado com o que se passava no mundo, desejoso de que a paz pudesse ser restabelecida ou estabelecida nas diversas nações, especialmente nos países em guerra.
Papa, eu vi pessoalmente nas reuniões do Conselho de Cardeais a preocupação imensa do Papa pela paz. E a cada depoimento a gente consegue tocar nessa dimensão do pastoreio de Francisco, né? Esse pastor que deu a sua vida pelo povo, principalmente pelos mais pobres, pelos marginalizados, e com certeza é um grande legado para todos nós. E agora a gente volta a tentar a nossa conexão com o Luiz Lopes Júnior, lá da CNBB, que traz os destaques para a gente. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo, tudo bem? Olá, Gabriele, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Igreja em Saída. Feliz Páscoa a todos. Os destaques do portal da conferência são, claro, nessa despedida do Papa Francisco. A presidência da CNBB divulgou ontem uma nota de pesar pelo falecimento do pontífice, e Francisco foi definido como peregrino da esperança, pastor humilde e corajoso, testemunha incansável da misericórdia de Deus, que conduziu a igreja com sabedoria, compaixão e espírito missionário. Os bispos recordaram a presença do Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude em 2013, aqui no Brasil, e também a sua mensagem de fraternidade universal e testemunho luminoso. O bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo Reppers, falou sobre a morte do Papa Francisco. Vamos ouvi-lo. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil une-se em orações e preces ao povo de Deus em todo o mundo pelo falecimento de Sua Santidade, o Papa Francisco, peregrino da esperança, pastor humilde e corajoso, testemunha incansável da misericórdia de Deus, que conduziu a Igreja com sabedoria evangélica, compaixão e espírito missionário. Desde o início do seu pontificado, o Papa Francisco nos inspirou com a força dos gestos simples e com a profundidade dos seus ensinamentos. Ele nos ensinou que a verdadeira grandeza da Igreja está em sua capacidade de encontro com as feridas da humanidade. Em suas palavras, atitudes e escolhas, fomos conduzidos a um encontro mais autêntico com Cristo, especialmente presente nos pobres, nos migrantes, nos doentes e em todos os que sofrem. Recordamos com carinho a sua presença no Brasil, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude de 2013, quando exortou: não tenham medo de ir e de levar Cristo a todos os ambientes. Francisco foi para o nosso tempo sinal de esperança viva, expressão da ternura do Pai e mensageiro da fraternidade universal. Com o coração entristecido, mas cheio de esperança, elevamos as nossas preces ao Senhor da vida, confiando ao seu infinito amor o servo fiel que, como Pedro, guiou a barca da Igreja com coragem e amor ao Evangelho. Como Igreja no Brasil, rendemos graças ao Senhor por este testemunho luminoso. Unimo-nos a toda a Igreja em oração, confiando a alma do querido Papa Francisco à misericórdia do Pai. Que o ressuscitado, a quem ele seguiu com amor fiel, o receba no seu reino de luz e de paz. Muito obrigado, Papa Francisco. Descanse em paz. Então, esse foi o pronunciamento da CNBB por ocasião do falecimento do Papa Francisco. Ontem à tarde foi realizada uma entrevista coletiva à imprensa aqui na sede da conferência, com a participação também do Núncio Apostólico no Brasil, Dom Dia Batista de Quatro, e essa coletiva está disponível no canal da CNBB no YouTube. No portal da CNBB também tem orientações litúrgicas para os padres e os bispos nesse período em que a sé está vacante, no caso, enquanto a Igreja aguarda a eleição do novo Papa. Durante as missas, nas orações eucarísticas, as intercessões da liturgia das horas, a Comissão para a Liturgia orientou que deverá ser omitido o nome do Papa e aguarda, então, a definição para que o novo Papa seja eleito. Então, omite-se o nome do Papa e fala somente o nome do bispo da igreja local. Esses e outros destaques do portal da conferência, eu fico por aqui, até a próxima.
Até a próxima, Luiz. Muito obrigada por sua participação aqui no programa Igreja em Saída. E a gente segue, claro, acompanhando os destaques em relação ao falecimento, à Páscoa do Papa Francisco. E vocês, né, obrigada também pela contribuição, por sempre trazer os destaques da CNBB aqui no programa. A gente fica por aqui, continue ligado na nossa programação e também no programa Igreja em Saída. E amanhã nós voltamos com mais detalhes. E, claro, sempre trazendo essa parte triste da morte do Papa Francisco, mas principalmente do seu grande legado. Até mais.